Ricardo, você está aí cada vez mais se expondo na internet, né? A gente consegue ver muita coisa da Hamper, né? Muito conteúdo, né? Vinculado à imagem da Hamper e seu, né? Então, você acabou virando aí um creator também, né? Uhum. E tem um pouco desse conflito, muitas vezes, né? Do founder de startup com o creator, né? Ou seja, tem aí alguns preconceitos, né? Como é que está sendo essa tua jornada aí, principalmente com relação a possíveis preconceitos disso? Boa. Eh, eu tenho me dedicado nesse último ano de uma forma mais intencional, mais consciente, mais planejada. Mas vale recapitular que, de certa forma, na minha trajetória da Hamper e até antes da Hamper, eu sempre tive envolvido com produção de conteúdo, talvez de uma forma mais indisciplinada e menos intencional. Eu já buscava engajar em iniciativas, tipo, de estar envolvido em cursos. Pô, eu dei aula na Gama, que você conhece bem, por muitos Uhum. anos. Eu palestrei bastante antes da pandemia, todo evento que tinha que ia tratar de marketing, de vendas, eu dava um jeito de se eu não era convidado, eu mesmo me convidava. A gente teve o Ramp Up Tour, que de certa forma já era uma iniciativa de marca educadora, que é um assunto que eu gosto muito, né, eu acho que toda marca B2B deveria ter uma submarca com foco em educação de mercado, e a gente tinha ali naquela época o Ramp Up Tour. Então, de certa forma eu já fazia isso, mas de uma forma mais empírica e menos estruturada. E o que é interessante é que hoje que eu tenho a oportunidade de olhar no retrovisor e de ver a minha jornada, e que foi o que me motivou a voltar a produzir, foi que eu peguei uma relação muito forte, César, entre momentos que eu conseguia me dedicar para o mercado e eu estava ativamente produzindo conteúdo, ministrando cursos, palestras, a minha curva de crescimento era uma. Em momentos que a Hamper estava muito caótica, que eu tinha que me voltar para dentro e organizar a gestão, organizar Uhum. a operação, eu ficava ali 2 anos mais fechado na caverna, menos voltado para o mercado, e aí a curva de crescimento tinha um comportamento diferente. Eu acho que essa sensibilidade é importante do founder ter, de entender aonde está o chamado dele naquele momento, mas eu tendo pacificado bem os assuntos internos da Hamper nesses últimos anos, vale dizer, né, que a minha vida bagunçou um bocado ali com pandemia, depois foi rodada, depois foram os M&As, e aí a empresa ela demandou ali, né, um trabalho meu maior interno que me tirou um pouco desse foco do mercado, mas a gente estava sentindo muita falta, que eventualmente a gente era acostumados a ter uma marca que era muito conhecida, e a gente eu ia em alguns eventos já ultimamente que eu me senti um anônimo, assim, eu falei: "Poxa, eu preciso dar um jeito de voltar para o mercado", e aí esse ano eu coloquei uma energia, uma intensidade bem diferente. Aí espero poder contar também um pouco, se fizer sentido. Aí eu posso contar um pouco mais do como que isso está acontecendo. Mas um pouco diferente, né, porque o posicionamento quando você tinha, o Ramp Up Tour, quando, né, quando você já tinha antes, né, desse gap aí que teve mais para estar interno na empresa, você acabou e eu lembro que eu trabalhei bastante isso com você também, né, porque até a experiência que eu tenho lá de estar dentro da Eduz, né, ou Sim. seja, eu vejo muito desse mundo aí dos infoprodutores, dos creators, né, e eu sempre te provoquei, né, falando: Aham. "Cara, eu acho que tem uma questão de que o mercado precisa, né, de pessoas que falem Uhum. além de um software ou além do seu produto, mas ensinem as pessoas, né, como é que usa, né". Acho que o teu posicionamento nesse sentido, ele não é só de marketing, ele virou educador mais, né, também, né. Eu acho que é a veia que eu acredito, e aí, de novo, na hora que a gente for falar do como, a gente pode ajudar quem está nos ouvindo que tem essa intenção a desviar do que são algumas cascas de banana que a gente tende a cometer antes dessa estratégia dar certo, né. Você tinha me perguntado até um pouco sobre o preconceito, eu acabei não falando sobre isso, mas se a gente for pensar nas travas de um fundador de startup, de um fundador de uma empresa em começar a produzir conteúdo, é que a primeira coisa que a gente vai pensar é: "Pô, eu não sou influencer, eu não quero ser influencer, eu não tenho a pretensão de ser influencer", e eu continuo tendo essa mentalidade, eu não quero expor a minha vida pessoal, eu não quero virar refém de algoritmo, eu não definitivamente não quero entrar nas polêmicas que estão rolando na internet. Mas eu acho que dá para você criar um caminho para você desviar. Acho que o segundo ponto é receio do julgamento externo. Eh, e aí você vai pensar: "Pô, meus amigos mais próximos vão me chamar de blogueirinho", né, "Pô, o que que os meus É. investidores, o que que os meus sócios vão pensar?". Eu me lembro, assim, momentos que a Hamper estava
mais caótica e precisava corrigir algumas coisas na operação, eu me sentia mais exposto como executivo. Pensar, pô, se eu me expor agora, o que que meu time vai pensar? O que que Uhum. meus investidores, o que que meus sócios vão olhar e vão falar, pô, a empresa, ela tá num momento disfuncional e o fundador, ao invés de estar preocupado em organizar a casa e tocar o bumbo, o cara tá preocupado com o YouTube dele, com o Instagram dele. Então eu pensava sobre isso também. Sim. E eu acho que tem um último caminho também, ou talvez uma última barreira, que é saber mais o como fazer sem ferir esses valores anteriores ou esses guarda-reios anteriores, que diz respeito a saber como atuar em uma rede social. Porque muitas vezes, ou na maior, para não dizer em todas as vezes, um fundador de uma startup, ele vai atuar em uma rede social com o objetivo primário de gerar negócios para a própria empresa. Uhum. Só que se ele for muito direto em fazer isso, ele vai começar a fazer panfletagem online. E a Sim, panfletagem online também não vai colar. sim. E a galera erra muito a mão nisso. Vai com um discurso muito institucional, usa o perfil da empresa, quando vê tem foto do produto, e não é isso que vai colar. Então, o caminho, ele é muito mais por uma linha educacional, como você bem leu. Fica uma volta muito maior, porque se você pensar qual é a distância entre uma pessoa que está lendo uma publicação minha no LinkedIn, que muitas vezes não está falando de nada relacionado a um produto meu, qual que é a distância que essa pessoa está de comprar? Poxa, enorme. Mas aí eu tenho que vir construindo uma estratégia intencional, ciente de que eu vou impactar uma massa, uma grande parte que nunca vai comprar, mas eu tenho que ir construindo uma jornada onde eu vou trazendo essas pessoas etapa por etapa até ela Uhum. estar em etapas de compra mais próximas do objetivo. Muito bom. Vamos lá, então. Bora lá. Bom, se você está ouvindo aí o Startups and Downs, já deu para sentir um pouco da pegada. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Nós somos aí um podcast que tem a ambição de ser o programa de cabeceira de quem empreende, seja com startups, com empresas B2B, ou empresas de uma forma geral. A gente escolhe abordar aqui os assuntos que normalmente não são cobertos nos livros, nas notícias, nas histórias de sucesso dos empreendedores. Sempre aqui como co-hosts, o César e eu abordando esses assuntos, eventualmente também trazendo convidados para contar da sua trajetória. Já vou pedir para você curtir esse episódio, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar, em especial se você é um fundador ou fundadora de empresa, em especial se você está olhando para construir sua marca, sua reputação. Então fica até o final, que o conteúdo vai valer a pena. Garante que você está seguindo o Startups and Downs no Spotify e no YouTube. Já dá 5 estrelinhas também aí para gente no Spotify, para ajudar o programa a crescer, e encaminha aí também o programa para os seus outros amigos e amigas que estão nessa jornada de empreender. E hoje a gente escolheu falar em um assunto que talvez dentro da bolha que eu vivo, ele está em Uhum. alta. Acho que você comentou também um pouco por você fazer parte da Eduz, que é uma empresa já inserida no Creators Economy. Eu também não tenho dúvidas de que você Sim. escuta falar, mas que é uma realidade que a gente quer trazer mais à tona para quem nos escuta, né? Eu acho que o Creators Economy, ele é uma grande realidade, né? Pô, não dá para negar, uma economia que já deve faturar os seus bilhões aí, não só fora do Brasil, mas também no Brasil. Acho que uma coisa que eu gosto muito é que, se a gente for olhar a nível de países produtores de tecnologia, talvez o Brasil não tá nem no top 10, mas em Creators Economy a gente certamente é um top 3. Isso é uma coisa que a gente na bolha de startup fala menos. Vejo cada vez mais esse mundo, tipo, de tecnologia, de startups, chegando próximo desse mundo de creators, com grandes intersecções, né? A gente já vê vários grandes cases, e a gente está vendo uma corrente, talvez um pouco mais atual, que recomenda que founders atuem como creators de negócio por N razões, porque cada vez mais com as redes sociais as pessoas preferem fazer negócios com pessoas do que com marcas. Logo, marcas frias tendem a se tornar mais anônimas, ao passo que marcas que têm um rosto, que tomam um posicionamento, e aqui não estou falando de um posicionamento necessariamente político, mas tomam um posicionamento de mercado, tendem a abocanhar as melhores oportunidades. Eu acho que nessa linha a gente vai falar um pouco, acho que, sobre esse momento de mercado que a gente está vivendo, mas também cair para dentro de uma parte prática
até trazendo eventualmente aqui o próprio programa como case, um pouco da minha jornada e um Sim, pouco da sua. sim. Eu acho que é importante, né, nessa nossa abertura aqui, né, nesse contexto do mercado, entender um pouco o que que é esse mercado de influência, né? Então, hoje no Brasil, quem, quem é o grande influenciador ainda no mercado e trouxe isso é o Érico Rocha, né? Ok. Ele que, né, se quem está nos ouvindo não conhece ainda, e conhecerá, né? Ou Pode seja, não amar o cara, né? Mas mas não dá pra negar que ele. assim, o que ele fez, né? Então ele se baseou muito lá no americano Jeff Walker, né? Uhum, Que trabalhou isso também, né? No final das contas, o que a gente tem que entender é que ali são estratégias que estão na construção rápida de autoridade. Como é que você faz primeiro a construção de autoridade, para daí, a partir dessa autoridade, você ofertar algo, uhum, né? Então vamos simplificar. E o que eles fazem é trabalhar principalmente em alguma coisa relacionada ao mercado digital, né? Hoje o grande sucesso, né, das vendas é ensinar marketing digital, ensinar a você fazer parte financeira, né? Então muita parte de trade e tudo mais, né? uhum, Está tudo vinculado a praticamente a renda extra, ou seja, está vinculado no final das contas a uma transformação de vida, né? uhum. Talvez o efeito que a gente tem da mudança até do mercado de trabalho, ou seja, se você for pensar, quantas universidades ensinam o cara a ser o piloto de drone? Nenhuma. Mas você tem um monte de influenciadores que ensinam, porque é um Sim. negócio extremamente novo e as profissões estão se reinventando tão rápido que o ensino tradicional não consegue muitas vezes se posicionar para isso. Aham. E aí esses influenciadores, eles entram muito. Então quando você fala principalmente desses infoprodutores, né, eles entram muito nessa questão de eu crio uma influência para vender algum produto. Quando você fala dos creators que não têm um infoproduto em si, então ali eles estão de alguma forma criando audiência. Então a autoridade gera uma audiência e essa audiência eles vendem e aí eles são remunerados através de venda de Aham. publicidade, né. Mas esses 2 mundos, né, tanto o creator que não tem um infoproduto, né, quanto os infoprodutores, toda a base deles é na questão da autoridade e alguma promessa de transformação. Aham. Sempre a promessa de transformação, eles são a referência para aquilo que eu quero consumir, né. O que eles tentam muitas vezes, eles vendem método, né. Eles trabalham muito com a venda de método. Então, Sim. eles determinam um método e falam: "Olha, você tem um problema? Então identifica". Então é como se fosse um pitch de uma startup, né. Aham. Você pensar, imagina o pitch da startup, você define um problema, a partir daquele problema eu contextualizo e mostro um formato e um método de como que eu vou ultrapassar aquele problema. E aí ele deixa e a gente tem uma brincadeira que a gente fala, né, o produtor geralmente vende ali uns 30% de graça, né, ele entrega de graça 30%, 40% que ele vai entregar no produto, Sim. né, Se por não mais se até, não se você mais. acompanha algum Tem alguns que produtor é de quase tudo. conteúdo, eu já Isso. tive a oportunidade de eventualmente acompanhar um influenciador de negócios que eu gosto, acompanhar esse cara por muito tempo no Instagram, no YouTube, depois ter a oportunidade de estar num curso dele e falar: "Cara, como eu sempre prestei atenção no que ele fala, no curso eu fui e não vi nada novo". A Uhum. única vantagem é que você tem a oportunidade de estar um dia inteiro imerso ali, né, você tá eh, livre de outras distrações e você tem a oportunidade de estar com mandar sua pergunta diretamente para o cara. Até quem vende esse formato de curso, normalmente faz o disclaimer de assim: "Cara, o valor do que eu vou passar não tá no conteúdo, tá? Você provavelmente veio aqui buscar alguma resposta que você ainda não tem, eu vou usar o meu conteúdo de pano de fundo, porque o que vale mesmo é você sair daqui com a pergunta que você veio buscar a resposta respondida, né, e aí você Sim, aproveitar a oportunidade de estar com a pessoa ali para mandar diretamente para ela. sim. E eu tive um contato desse e sempre esses mundos parecem são meio diferentes, né, eu brinco com o pessoal da Eduz que, pra mim foi um choque entrar na Eduz lá em 2017 e entender o mercado. Eu brincava que eu tinha atravessado o portal de Hogwarts, né, e era um outro mundo, é um jeito completamente diferente de fazer negócios do que eu estava acostumado no enterprise, né. Mas só que eu vejo nos últimos tempos essas realidades se Sim. chocando, né, se colidindo e se fazendo o merge entre elas, né, elas Aham. estão cada vez mais conectadas, né. Mas eu tive uma experiência interessante, né, e é pra gente seguir no episódio, com a Semantics, né. A Semantics a gente entrou como investidor no final de 2016, né. E lá com o Léo e, cara, baita empreendedor o Léo, a empresa muito boa, né, os caras
assim, uma cabeça muito clara do que eles queriam, né? E eu fiquei muito surpreso, assim, com como a empresa em um ano cresceu, vai 10 vezes em um Uhum, ano, uma estratégia que começou com a educação, uhum. né? A Semantics, ela vendia muito cursos, né, para ensinar as pessoas a trabalhar com IA lá em 2016, né? Aham. Só que eles focaram em trabalhar em fazer a instrução em uma coisa de muita qualidade para a época já, mas para pessoas que estavam vinculadas a grandes empresas, com a visão do seguinte: eu me torno a referência porque eu sou o professor da pessoa para ela entrar nisso. E aquilo era uma onda já, uma estratégia importante para as empresas, elas precisavam começar a trabalhar naquilo. Uhum. A partir do momento que ela é educada, no dia seguinte ela começa com uma folha em branco e ela fala: "Cara, o que que eu tenho que fazer?". E ela tinha uma dor, que é: "Cara, por onde que eu começo daqui mesmo?". Né, eu entendi como é que faz, mas eu preciso de ajuda de alguém. Uhum. E aí a Semantics entrou, depois de fazer mais de 1.000 pessoas, né, tendo treinadas, eles começaram a prestar o serviço, criaram a estrutura, por isso que foi o primeiro aporte, para criar a estrutura para prestar esse serviço, né. E começaram inicialmente com prestar o serviço com um parceiro que tinha plataforma, depois construíram a plataforma deles, em cima disso várias aplicações, e eles foram crescendo. Tudo começou da influência, da Aham. autoridade. Ele se transformou na autoridade. Ao se transformar na autoridade, tendo o playbook de fazer algo, né, eles avançaram. Só que eles não foram como creator economy, né? Eles não precisaram fazer, eles foram focados, Sim. né, num mercado específico e falaram com algumas empresas e trouxeram as pessoas dessas empresas, Até né? porque talvez no caso deles não fazia sentido fazer algo muito massificado, porque é uma coisa muito mais de nicho, muito E mais era de enterprise. especialização técnica. Mas Uhum. você vê como já tinha essa questão da ligação muito forte com a educação, ou seja, um Sim, método, como é que você ensinando isso, você virando a referência, isso é um canal de aquisição sim, poderoso, né. sim. Hoje com a Creator Economy é isso, acho que você está vivendo é um pouco isso, né. Mas fala um pouquinho, o que que você está fazendo na Hamper hoje? O que que te levou a ir para isso, né, além de eu te encher bastante o saco? Boa. Eu vou arrematar alguns pontos importantes que você comentou. Você fala, que o objetivo primário é construir autoridade, uma audiência, para que depois eu possa vender para essa audiência. A gente tem episódios gravados no Startups and Downs, falando o que que a gente acredita que é mais importante, se é o produto ou o canal de distribuição. A gente acaba, né, pendulando entre um e outro, porque isso é uma questão que não é que um é mais importante do que o outro, mas, eventualmente a startup ela precisa priorizar mais um do que o outro, ou seja, se você não tiver audiência para quem vender, você vai morrer na praia, né, então, eu acho que uma coisa que essa galera do Creators Economy faz muito bem é construção de audiência, as startups precisam aprender a Uhum. fazer com eles, e aqui é botar o chapéu da humildade mesmo e falar: "Cara, Fazem muito bem, cara. essa turma sabe fazer isso". Sabe. Pode ter pessoas que fazem de uma forma ali que você fala: isso me agride um pouco, isso eu não faria, essas chamadas muito persuasivas não é muito meu estilo", e eu concordo com quem olha dessa maneira, principalmente quando você tem um público enterprise, um público B2B, pode agredir, mas existem formas de você construir audiência de bom tom e acho que a gente pode aprender com essa turma. Se a gente olhar na história de sucesso das principais startups, todas elas foram muito boas em construir audiência e canal de distribuição. E a Uhum. gente sempre traz à tona, nem sempre a empresa líder de mercado é a que tem o melhor produto. E às vezes ela não tem nem o melhor time, mas ela dominou o canal de distribuição, ela tem a atenção daquele mercado e ela é a que mais vende. E vendendo bem, depois se ela souber gerir bem isso, ela reinveste no produto e ela corrige a curva Perfeito. do produto mais na frente. E não é só startup. As melhores empresas B2B, eu me lembro que lá em 2006, 2008, eu trabalhava numa empresa que representava a VMware no Brasil, numa era pré-cloud computing, numa era pré-SaaS, pré-blog, rede social. E a VMware já nadava de braçada nesse mercado de virtualização, porque eles tinham uma universidade para formar a mão de obra que ia trabalhar com virtualização. Uhum. Então isso me marcou muito. Depois, em todas as minhas jornadas, eu fui percebendo, e aí entrando um pouco no que você me perguntou, eu vivi isso que a gente está trazendo de construir audiência, de produzir conteúdo, não é a novidade em si. Em 2010 eu já tinha blog, em 2012 Perfeito. eu tinha a Siteína, que era uma agência, e o meu principal canal de aquisição de clientes era o meu blog. Era Uhum. uma agência de marketing para empresa de TI, e eu tentava escrever semanalmente artigos sobre marketing para TI, isso foi o meu melhor canal de distribuição.
Mas nos últimos tempos isso foi mudando, porque essa comunicação ainda de um blog, onde eu, Ricardo Corrêa, aparecia muito menos e o blog era muito mais da Saiteína, era uma comunicação muito mais fria do que o tipo de comunicação que a gente tem hoje. Hoje, se a gente olhar os principais comunicadores, vamos extrapolar assim no limite, um cara como o Pablo Marçal, por exemplo, que acho que é um case, sem entrar Uhum, no mérito, mas sim. como um case de exposição, o cara expõe o rosto e o que ele pensa o tempo todo. E aqui daria pra gente traçar quase que dois extremos, né? Você não precisa estar no extremo ali do Pablo Marçal, talvez do Thales Gomes, dizendo tudo que o cara pensa ali, colocando e mostrando o rosto e, né, confrontando linhas de pensamento que o cara não concorda. No outro extremo, você tem uma comunicação totalmente fria, institucional, você vai ter que se achar em algum Hum, lugar no meio do Não é desse caminho, espectro todo, no né? meio desse espectro. E eu acho que a resposta, o que puxa isso, são as chamadas estratégicas da empresa, né? Quem é o meu ICP, para, né, para quem eu vendo, como eu vendo. Eu acho que isso vai te ajudando a trazer uma resposta para as decisões táticas que você vai ter que tomar, do tipo, em qual canal que eu tenho que entrar, como que eu me posiciono nesse canal, de forma que não agridam também os valores da minha empresa, né? Então, mas esse é o primeiro preconceito, talvez, que a gente tenha, né? Porque a estratégia em si é o ok e o como. O Uhum, que a gente talvez não concorde é no como, mas a gente precisa ter clareza de é que verdade. isso é A importante. gente não pode deixar de fazer o quê, porque a gente ainda não gastou o tempo É pensando no como. isso que é importante, né? Eu defendo muito essa posição, porque você pode não concordar com a forma, talvez, que, como você comentou, talvez com o Pablo Marçal se posiciona, Uhum, né? Mas, cara, mas dá certo. uhum. Ou no certo pra ele, Mas pelo menos, né. dá Você certo pode não para querer ter ele. a vida dele, né, É, mas mas você fala: "Cara, mas eu não quero que dê certo desta forma". perfeito. Ok, então Sim, faça de uma outra forma, mas não deixe de fazer, sim. né. Ou seja, é um posicionamento de criação de autoridade e tem muita gente com muito conhecimento bom que poderia estar se expondo mais e não está É, se expondo, sim. né. E no final das contas, o que a gente está falando é qual é o nicho que você quer falar, Aham. que pessoas vão querer comprar aquilo que você está querendo ofertar, né? E nesse ponto, para as startups, né, para um empreendedor, é entender que talvez isso vire uma monetização. E aí Uhum. talvez seja um pouco quando as empresas criam as suas universidades, né, para ter a educação corporativa ali, né, Aham. ou a educação do próprio produto, né, e coloca. Isso é legal, mas será que não dá para isso virar uma receita? Sim. Além do SaaS, ou seja, você ter o SaaS, mas você ter a educação que você forma e talvez dali você também entender outros produtos que podem ofertar para os Sim. clientes e você tá mais próximo do cliente. Será que não tem outra forma? Uhum. Então, não, eu sou o purista que eu só sou software, né? Sim. Será que precisa ser só software? Será que esses mundos não convivem? Então, essa é um pouco da provocação que eu faço para muitas empresas, né? Eu acho que eu fiz bastante isso para você, Fez né? bastante. Não, faz muito sentido, cara. Ainda antes de tô enrolando para entrar no meu case, vou entrar nele, mas só complementando algumas coisas, importantes que me tocam, né. O empreendedor, e principalmente no meu mercado, o meu mercado é o B2B, até extrapolando de startups, né? A Hamper faz negócio com o B2B, não apenas com startups. Eu vejo nos empreendedores B2B profundos conhecedores do negócio, do mercado. Fala com o dono de uma empresa do B2B, do mercado que ele tá, que assim, uma tarde é pouco para ele Sim. contar as coisas. O cara conhece do cliente, tem história para contar, conhece as dores. Mas ele não está fazendo nada com isso, ele não está capitalizando, ele tem esse poço de conhecimento e ele passa a jornada dele preso dentro da empresa, tocando o negócio ali, lidando com as questões do dia a dia, gerenciais, administrativas, e ele poderia colocar esse conhecimento para fora. Muitas vezes, na forma como ele vai colocar para fora, ele vai pelo caminho errado, porque ele pega uma agência que não tem contexto nenhum, dá o LinkedIn, o Instagram da empresa na mão. A agência pode até fazer o melhor dos esforços, mas o conhecimento está na cabeça daquele cara, não tá. A agência pode conhecer os bits e bytes da plataforma, mas se ela não conseguir pegar o que está na cabeça desse empreendedor e colocar, não vai funcionar. Então, acho que falando dos motivadores, né, o primeiro motivador é o empreendedor ele conseguir colocar para fora o conhecimento que ele tem em prol de fazer o negócio dele crescer, porque eu acho que isso já tira um conflito interno.
Que Sim. é, se eu começar a me posicionar em rede social, isso não vai ser um desvio de atenção do meu negócio? Não, desde que seja sinérgico. É isso aí. O Esse segundo, equilíbrio é po importante, né? o segundo ponto é que se você conversar com 9 a cada 10 fundadores de startup, vão te dizer assim: eu não vendo mais porque o meu mercado não está maduro o suficiente. O meu mercado ainda não está educado. Essas são as retóricas favoritas. Sim. Pô, se o teu mercado não está educado, tem um Olha a olha oportunidade, o né? tamanho desse bolso de dinheiro que tem aí. E aí você Sim. pode ou educar sem o interesse de coletar grana na educação, porque vem a reboque a venda do teu produto, ou você pode sim, por que não, criar linhas de receita a partir da educação. E E é uma coisa que todo mundo fala nessa questão da educação é o quanto que ela é replicável, né? Porque a startup, né, é escalável, replicável, né? Tudo aquele. Mas, cara, se você for olhar hoje os grandes influenciadores, os infoprodutores, são escala pra caramba, bicho. altamente escaláveis e replicáveis. Uhum. Altamente. Sim, Né? Então, nós não estamos falando de uma coisa que não é escalável e replicável. Né? A sim, diferença, que é o grande conflito que os creators têm hoje, é o quanto isso gera equity. sim, Porque o risco é da imagem dele. Se ele para de publicar alguma coisa, se ele morre, se ele fica doente, cara, o business é ele, né? sim. A startup não tem tanto isso, porque a startup já tem um ativo, já tem um equity ali, né? Então dá para usar, né? Enquanto é engraçado essa comparação que eu fiz o sonho talvez de um creator é criar equity Aham. e criar uma questão dele ser prescindível para o negócio, que o negócio continue apesar dele. E se um dia ele quiser vender, ele conseguiria E capturar o isso, e ele valor. consegue fazer outras coisas e tudo Aham. mais, né, mas eles geram muito lucro. Ao Muito. mesmo tempo, né, você tem A as startup. startups que constroem equity desde o início, mas muitas vezes tem a dificuldade de criar o lucro como esses caras criam rápido, É, né. Ele faz um lançamento já com lucro, né. sim. A gente não lança um produto já com Não, lucro, vai gerar demora tal um da tempo, curva porque a J gente ali. tá pensando muito no longo prazo. Sim, Será que não tem um equilíbrio, uma mescla? Então eu gosto muito desse assunto, porque eu acho que tem alguma coisa que boa. dá pra gente aprender, Acho que né. aqui você toca no cerne da motivação do episódio, e aí a gente cai para dentro de algumas coisas mais práticas. Mas para fechar essa parte da motivação, eu queria pegar esse último gancho, que é por que não a startup usar as suas linhas de educação para gerar receita de fato? E dentro disso que você falou, de empresas do Creator Economy são boas geradoras de caixa, startups, empresas de tecnologia são boas construtoras de LTV e de equity, por que não aproveitar o melhor dos dois mundos? Eu vendo SaaS de um ticket relativamente baixo em volume. O cliente leva muito tempo para se tornar rentável para mim. E com produtos de educação eu consigo ir por uma linha diferente e criar produtos high ticket, né? Que o Sim. mercado conhece, são produtos claramente feitos para gerar caixa. Então, por que não, enquanto eu vendo o meu produto, que é um produto que na média é R$ 500, R$ 1.000 por mês, que vai levar muito tempo para recompor o meu caixa, cada cliente que eu trago, por que não vender para esse mesmo cliente um produto de educação de R$ 5.000, de R$ 10.000, que eu faço caixa no momento zero com a entrada desse cliente, educo ele para ele usar melhor o meu produto e Ele vai ter mais depois sucesso? ele vai ter mais sucesso com o meu produto, porque eu vou cercar ele. E assim, essa dor, ela está em aberto, esse cliente ele está gastando esse dinheiro de alguma forma. Então eu gosto muito do heads up que você deu de a gente deixar de ser um pouco puritanos, de olhar assim, eu quero só a receita 99% vinda do SaaS, porque os fundos esperavam isso de mim quando eu fosse conversar, porque isso conecta até com outras coisas que a gente vem falando nos últimos episódios, que é aonde está o dinheiro dos fundos, pelo menos para SaaS B2B. Se você está ouvindo a gente aqui e é um SaaS B2B, me fala qual que foi o último Series A que você viu de um SaaS. Ou seja, se você está nessa corrida, não estou dizendo para abandonar, não estou pintando, mas repensa, porque assim, a gente não está vendo com uma frequência muito grande, Ah, só que se você continuar fazendo do mesmo jeito, a certeza que você tem que o resultado vai ser o mesmo. o resultado vai ser o mesmo. E Então, aí, assim, quais são as alternativas? Cara, eu acho que a gente deve ter, se não milhares, dezenas de milhares, tá? Milhares, pelo menos, de empresas SaaS B2B boas, operacionais, aí que talvez não vão captar mais dinheiro, mas que estão longe de serem ativos ruins. longe. Se não vai ter infusão de dinheiro externo para ajudar no motor de crescimento da empresa, por que não criar um outro motor que não é mais o Venture Capital, é um motor de educação
e Uhum. religar o motor aí que propulsiona o negócio. Pelo menos Uhum. essa tem sido a minha escolha aí. E Beleza. acho que agora podemos cair Vamos lá pra Hamper. cair para dentro aí do case da Hamper. Eu contei que produzir conteúdo faz parte da minha trajetória já há bastante tempo, então acho que esse assunto, só para a gente deixar claro, a minha jornada ela vem da área de marketing. E é importante ter esse disclaimer, porque talvez eu tenha uma facilidade um pouco maior do que o founder tradicional, que eventualmente veio de uma carreira técnica, ou que eventualmente até veio de uma carreira de negócios, mas veio mais percorrendo o caminho ali da administração e gestão, do que eu que vim mesmo de criação, marketing, eu estudei publicidade, branding, então eu tenho uma facilidade um pouco maior. Eu fiz essa relação que eu comentei na virada do ano passado, fiz esse exercício inclusive com a minha gestão, fiz com você, com algumas pessoas mais próximas, de entender as curvas de crescimento da Hamper e pegar algumas relações, sendo uma delas assim, cara, RIC no mercado, curva empinada. RIC porta para dentro, curva um pouco mais achatada. É claro que não é só isso, mas é esse componente muito presente. Então eu tive um diálogo interno e eu achei importante trazer, principalmente para startups que estão numa fase mais madura, como é o caso da Hamper, que se você vai ser um founder criador e você vai compartilhar da atribuição executiva, você continua sendo uma pessoa só, que tem a mesma quantidade de horas, e você vai ter que se estruturar dentro da sua agenda e dentro da agenda da gestão como um todo, para que não tenham os conflitos de interesse, os conflitos de agenda que eu mencionei. Uma coisa interessante foi que quando a gente toma a decisão ali no final do ano passado de fazer, as marcas que estavam me influenciando, dentre elas o G4, que é uma empresa inclusive que eu tenho proximidade, porque eu sou mentor, eu dou aula lá, eu estava muito fascinado com a forma como eles fazem as coisas e eles usam o canal primário como o Instagram. E posso até abrir um número deles, porque eles abrem isso nos eventos públicos deles, que cerca de 80% dos novos negócios do G4 vem via Instagram. Então, quando você concatena uma empresa que também não é difícil de encontrar informação pública, que diz que vai faturar 300 milhões esse ano, que 80% dos negócios vem de Instagram e o público deles é um público de empresário, eles não estão vendendo. Podia falar, pô, mas também o cara vende, né, coisa pro Enem, não sei, né, que muita gente é para concurso público. Não, eles vendem, eles falam com o meu público. Eu falei, Vem cara, gestão, vendas, né? tô totalmente ligado ao que me interessa. Eu vou nas imersões lá, eu falo, cara, 80% de quem tá aqui eu faria negócio. Eu falei, cara, tem oportunidade aí. Mas talvez eu fui pelo viés deles, olhando o Instagram como o meu canal primário. E talvez eu não tivesse errado, mas esse é um play que eu não soube jogar. Eu fiquei os 6 primeiros meses desse ano, né? A gente tá em 2024. Eu fiquei de janeiro até junho energizando muito o meu Instagram pessoal. Contratei um consultor bom, que inclusive ajudou o G4. Ele não ia fazer por mim, ele me ajudou a criar a minha estratégia. Eu confesso que eu fiz coisas que ele não recomendou, talvez as mais recomendáveis, porque tem a ver com você entrar em assuntos polêmicos, porque isso ajuda a furar bolhas e entrar em novas audiências. Eu não segui porque eu consultei os meus valores internos, falei, cara, não é esse o caminho que eu quero, mas seguiu a cartilha do resto. Tava documentando um pouco do meu dia a dia, jogava dicas ali, tinha uma organização semanal de momentos que eu jogava algumas dicas, pegava o próprio Startups and Downs, nossos principais cortes, e criava reels editados com isso. E tive um resultado, cara, se não próximo de zero, talvez ali alguns amigos mais próximos engajavam com o meu conteúdo, alguns até para xingar, né? Mas não virou nada. E de certa forma, estava até desmotivando disso. E aí, olha que curioso, acho que o momento de inflexão dessa estratégia foi que no meio do ano eu estava planilhando uma série de influenciadores de negócios ou próximo do assunto de negócio. E eu estava mapeando todas as redes deles para ver como eles atuavam em cada uma delas. E aí eu criei uma aba na planilha que tinha o Instagram, uma aba que tinha o YouTube, uma aba que tinha o LinkedIn. Quando eu me colocava no Instagram, eu tinha menos seguidores que todo mundo. Quando eu colocava no YouTube, então, eu tinha 0 e esses caras milhares ou milhões. Quando eu coloquei no LinkedIn, eu fiquei no meio da tabela.
Aí eu pensei assim, por que cargas d'água que eu tô colocando a minha energia, tipo, no Instagram, onde eu sou um anônimo? Sim. Vale dizer que entrar na corrida do Instagram hoje não é fácil, acho que ainda dá, mas não é fácil, não dá pra entrar com pouco dinheiro ou pouco conhecimento. Mas quando eu olhei pro LinkedIn, eu falei, cara, eu tinha 1.500 seguidores no Instagram e 20 mil e poucos no LinkedIn. Eu falei, cara, eu já tenho um pequeno terreno aqui adubado, e eu me lembro que quando eu publicava no LinkedIn mesmo de forma desestruturada, me rendia alguma coisa. E eu falei, cara, o caminho é LinkedIn. E como eu já estava colocando energia nessa estratégia, eu falei, eu não vou fazer só LinkedIn. Eu estudei um pouco mais estratégia de founders que já estavam atuando no LinkedIn. Eu peguei algumas referências, principalmente de fora do Brasil, e esses caras, eles constroem um tripé que combinou muito com coisas que eu penso, que é publicação no LinkedIn, que são conteúdos mais shorts, né, mais curtos, ali até pela limitação, é um feed, né, as pessoas não querem ver conteúdos longos, é um Uhum. comportamento bem de rede social mesmo. Você constrói audiência ali, só que depois você joga parte dessa audiência para os seus conteúdos mais longos, onde você tem a oportunidade de expressar mais como você pensa ou de decupar mais um assunto que você quer aprofundar. E aí esse tripé ele é composto primariamente pelo LinkedIn, como eu já falei. Depois você tem uma newsletter e ou um canal de YouTube. Que daí você está falando de conteúdos que vão levar cerca de 10 minutos, mais ou menos, para serem consumidos, que eles não vão ter o mesmo alcance que uma postagem de LinkedIn, só que o nível de engajamento daquela pessoa, uma coisa é você ler um post de 1 minuto, outra coisa é você tirar 10 minutos para Sim. ler ou assistir um conteúdo. E a ideia de usar a newsletter e o canal de YouTube, ela é legal, porque você disponibiliza o conteúdo no formato que a tua audiência prefere. Tem gente que prefere ler, tem gente que prefere assistir a um vídeo. Na dúvida, eu disponibilizo nos dois. A quantidade de pessoas que vão para o conteúdo profundo é muito menor. Só que o nível de engajamento de quem cedeu 10 minutos para mim, vendo um conteúdo mais longo, ele é muito maior. Então essas coisas, elas combinam muito bem. Esse flywheel, né, essa engrenagem, eu estou começando a conseguir fazer ela funcionar bem agora. Eu já estou uns 4, 5 meses nessa jornada. Eu publico todo dia no meu LinkedIn. Eu publico uma vez por semana a newsletter e o vídeo no YouTube, que é o conteúdo mais profundo. E eu vou tentando jogar a audiência de um lado para o outro. E uma coisa que mais recentemente eu vim aprendendo, que o meu objetivo, eu não tenho problema nenhum em assumir, e eu falo disso abertamente em quase toda a minha publicação, eu estou para fazer negócio. Eu tô para vender hamper, não de uma forma direta. Eu não vou ficar enfiando o meu produto na minha audiência ali, mas o meu objetivo final é crescer a minha empresa com isso. Então, o meu propósito, ele está alinhado com isso. E então, para mim, o caminho ele não termina com ter um perfil que tem mais seguidores e que gera curtidas, porque isso não paga uma conta minha. Esse é um ponto importante, né, Ricardo? Eu acho que a gente, até se você for pensar, quando a gente decidiu começar os próprios Startups and Downs, tudo, a gente nunca buscou audiência, Aham. a gente buscou autoridade, né? Sim. Talvez como é que você estabelece, ou seja, deixa eu falar e ver se alguém, né, entende o que a gente tá falando e se ajuda alguém, Aham. né? Então, se você ajuda alguém, automaticamente a pessoa fala, poxa, esse cara tá falando alguma coisa que faz sentido para mim, né? Quando você fala de estar no LinkedIn, né, você está menos preocupado talvez com a audiência. A audiência ela vai aumentar, com Uhum. certeza, mas você está muito mais preocupado com a qualidade que essa autoridade vai trazer Sim. para se transformar em negócios para a empresa. Até porque se eu olhar só para a audiência, eu vou começar a entrar em coisas. Se você quer ter um post que vai hypar, fala de trabalho remoto, trabalho presencial, ou conta alguma história de um chefe tóxico que você teve alguma vez na vida. Sim, Só que quando você olha, você pode até bater lá 1.000 curtidas na sua publicação. Só que qual que é o alinhamento que isso tem com o que você faz ou com o que a tua empresa faz, né? Então, acho que olhar para além da construção de audiência te ajuda a trazer uma disciplina que é você não ir muito longe do que é o core do teu negócio e dos assuntos que você tem que falar ali. é isso aí, é isso aí. Eu acho que essa é a questão, ou seja, tem muita gente que está em busca de audiência, né, e aí ao estar muito em busca de audiência, ele tem que abrir mais o leque, porque é normal, né, é o Tan Sanson que a gente Aham. fala nas startups, né.
Se você falar de um determinado assunto, você vai atrair uma quantidade pequena. Se você for abrindo isso, né, a oferta for mudando, né, do Uhum. conteúdo que você está prestando, você vai trazer mais gente. Então, esse é um posicionamento importante que você está falando, ou seja, saber o que que você quer com relação à mídia que você for usar, seja ela qual for, né? Uhum. Qual é o impacto que você quer e para que você quer, Sim. né? Isso acho que você falou. Então, quem está ouvindo e está pensando como construir isso, né? E de alguma forma, né? Quando eu olho essa história toda que você está falando, se a gente voltar lá para os primórdios, lá, quando a gente investiu na Hamper, né? Uhum. Uma das coisas que me atraiu na Hamper era ter um método e um software associados, Sim. né? Qual que era o método na época? Era Receita Receita previsível. Previsível do Aham. Aaron Ross, Aham. né? Tanto que a gente trouxe o Aaron Ross até, ele tem uma pequena Sim, participação sim. conosco na empresa, né? E a gente trouxe justamente por conta disso, ou seja, era uma metodologia que estava todo mundo consumindo. Uhum. Só que a dúvida era o seguinte: depois que eu consumo aquilo, como é que eu faço isso daqui funcionar? Uhum. Né? E precisava de um software, né? E aí, por essa conexão que existia, a Hamper deu um crescimento muito grande. Foi onde cresceu mais, ali, Verdade. 17, 18, 19, né? Uhum. Cresceu demais por conta dessa proximidade com uma metodologia, né? Sim. Então, eu sempre brinquei com você, né, que método mais software é meio explosivo. Concordo. Método mais software, uma audiência qualificada aqui, né? Uma autoridade reconhecida, cara, isso tende Sim, a ser muito alto. sim, E eu vejo isso muito nos infoprodutores, né? sim. Todos eles estão hoje até mais claro isso para eles, né? O Sim. quanto e muitos deles estão na estratégia de construir métodos e construir um software já junto e para eles criarem equity. Uhum. E como eles têm muita audiência, cara, eles fazem o crescimento ser exponencial, né? Então isso é Sim, muito legal, ou seja, mas agora o quanto que a gente tá usufruindo disso, né? sim. Mas o que que lá no começo, né? Porque essa estratégia tua de olhar mais para isso, eu tô falando que eu vivi isso, né? Aham. Você tinha bastante preconceito também, Uhum. né? Você tinha um pouco de, eu não sei se eu quero, como é que é isso, tal. Era mais no modelo universidade corporativa do que alguma coisa mais de educacional mesmo, de ensinar e se expor como educador e pensar um dia em ter um produto educacional disso, nem passava muito pela cabeça. Como é que foi sendo essa desconstrução do Ricardo que tinha o preconceito para o Ricardo que hoje tem essa consciência? A primeira coisa é necessidade, ou no pejorativo aqui, água batendo na bunda. A empresa precisa crescer Boa. mais, eu tenho um asset dentro de A casa que eu vida não como ela estou é. usando, é a vida como ela é. Tinha um asset precioso, vamos dizer assim, poxa, a empresa, eu não tenho todo o orçamento do mundo para investir em marketing, mas eu tenho uma força, e vocês, inclusive, no meu conselho, me incentivavam nisso, de falar, pô, Rick, você é um dos poucos founders que eu vejo que tem o teu mercado te escuta. Quando você fala com o teu mercado, a galera para ouvir, a galera fala e você não tá usando isso agora. Então ter o incentivo do meu conselho também me ajudou, porque uma das minhas questões é, num momento que eu não estava na melhor das performances com a empresa, era um investidor, um conselheiro meu, ver eu atuando em rede social e falar, putz, cara, agora você perdeu a linha mesmo, né? Porque além de você não tá... Já está pensando na carreira pós-empresa. Isso, tipo assim, eu estava menos preocupado quando a empresa ela ainda não estava ajustada, mas você estava dedicado. Agora que a empresa não está ajustada e você está ali documentando tua vida no Instagram, agora eu fiquei realmente preocupado, né? Então eu Sei. tinha muito e receber o incentivo. E aqui não é só do pô, não vai fazer o que precisa pelo medo do investidor, não. É dar ouvidos a quem eu escolhi respeitar. Senão eu não teria montado o conselho, eu não teria Sim. trazido investidores se não fosse para ouvir essa galera. Então, receber esse incentivo foi bom. E um segundo ponto que me ajudou bastante também foi ter feito um alinhamento interno com a minha gestão. Eu me lembro bem, foi exatamente essa época do ano, a gente tá gravando no meio de dezembro aqui, foi um dos últimos rituais com a gestão da Hamper. Montei uma bateria de slides fazendo uma leitura de como foi o ano, reassumindo alguns compromissos meus de founder com a gestão e expectativas que eu tenho da minha gestão. E um dos slides que eu ilustrei foi assim, galera, ano que vem eu trago o leão e vocês matam o leão. Que toda vez que eu trago o leão e ajudo vocês a matarem o leão, eu não saio para caçar de novo. Então vamos ter esse combinado? Ano que vem eu vou colocar mais energia em estar mais da porta para fora.
Eu vou estar aqui dentro para os assuntos críticos. Segurem o BO aqui dentro. Segurem o BO, porque se vocês me chamarem para qualquer coisa, pô, Rick, pô, teve um chamado aqui que me preocupou um pouco mais, pô, a área de marketing fez um negócio lá, galera, a gente vai ter que se resolver. E vale dizer que a minha gestão tinha amadurecido a esse ponto, tá? Porque às vezes você vai falar, pô, não adianta ter esse combinado e você sair se o teu time não tá pronto para segurar o reggae. Eu acho que o terceiro ponto, e esse foi o mais importante, porque eu precisava, mais do que convencer o conselho e a minha gestão convencer a mim mesmo, eu ter encontrado um caminho que eu ia conseguir fazer que não agrediria os meus valores pessoais e que não seria um desvio de atenção da própria Hamper. Então, quando eu olhava para estratégias de Instagram, de expor muito, de entrar em polêmicas, etc., eu falava, cara, isso não é a minha. É lógico que assim, se a minha empresa estiver quebrando e eu for fazer isso para salvar o negócio, salvar empregos, eu vou ter um olhar diferente. Mas era menos o caso. Eu falei, eu preciso encontrar uma forma que eu consiga passar o meu conhecimento, mas que eu não me sinta mal fazendo isso, né? Eu não quero prometer demais, ser persuasivo demais, falar sobre assuntos que eu não acredito, ou entrar muito na minha privacidade, porque essa não é a minha. E eu encontrei esse formato, e aí, se a galera só me conhece pelo Startups and Downs, dá uma olhada depois no meu LinkedIn, dá uma olhada também no canal de YouTube, @RampUpB2B, você vai entender o que eu tô falando. Eu não me exponho, eu não falo da minha vida, não tem foto minha, eu encontrei um formato onde eu consigo passar o meu conhecimento entendendo, não é técnico, porque senão é boring. Eu entendi qual é a linguagem dessas redes e o que funciona, aí vai um trabalho mais nerd de querer, de pô, estudar as referências, de prestar atenção em quem ensina a fazer isso bem feito, porque para cada canal desse tem um método, a linguagem num podcast é uma, a linguagem num canal de YouTube mais de monólogo é outra, e existe toda uma ciência em uma postagem de LinkedIn, que se a gente vai entrar de cabeça nesse negócio, é melhor entender para você não ficar gastando energia, porque senão você desmotiva. Sim. Você fica 15 dias fazendo do jeito errado, não tem resultado nenhum, você para de fazer. Então eu fui atrás de entender o jeito certo de fazer, para uma vez que eu ia canalizar energia nisso, eu garanti que eu estava realmente progredindo nesse percurso. Boa, boa. O que eu acho que nesse ponto que você trouxe, esse terceiro ponto, a gente... você precisa tentar entender quais são os seus limites, né? Quais são esses seus valores, eles vão definir quais são os guardrails, né? Uhum. Então, a dica que eu acho que é importante a gente dar para quem pensar nisso e tiver esses preconceitos não existe um problema de você definir esses limites. Eu não quero ficar, tudo bem, postando, né? Como você vê muita gente fazendo. Cara, e esse é o seu limite. Você quer construir uma estratégia completamente vinculada e sinérgica com o seu negócio. Você quer abrir uma linha de monetização diferente. Cara, define quais são os seus limites e aí começa a construir a sua estratégia a partir deles. Sim. Né? Um cuidado que tem que ter essa cópia. Só porque alguém fez igual, então também não é alguém pegar, eu vou então agora fazer o negócio do LinkedIn porque o Rick falou. Não, acho que cada empresa pode ter a sua estratégia, o seu canal adequado. Consulta sempre a estratégia, quem é o seu ICP, como que a sua empresa Isso. se posiciona, porque isso vai te ajudar a criar os guardrails que você falou. E definido esses guardrails, aí sim você constrói essa estratégia aos poucos. Agora você falou uma coisa importante, é necessário que a empresa também internamente esteja de alguma forma ajustada. Sim. Porque senão você fica nessa... Assim, alguém precisa estar jogando o jogo interno, né? E de uma forma adequada, porque senão também você vai gerar... Vamos pensar o seguinte, e se esse negócio dá muito certo? Você tem condição de entregar? Tem um pouco disso, né? Você vai ter que ter tempo, por exemplo... Então vamos pensar o seguinte, se a estratégia sua evoluir para ter um evento, um curso que você vai ensinar para as pessoas muito do conteúdo que você já tem trabalhado. Cara, precisa ter tempo para isso. Vai me tirar pelo menos uma semana da operação, preparando preparar material, conteúdo, ministrando o curso, tudo mais. Ou seja, essas coisas vão movimentar muito do teu tempo e você vai acabar deixando de fazer outras coisas. Se isso fizer muita falta internamente... Quando eu voltar, a empresa não tá mais lá, né? Você Dei vender... o curso, fechei Aí você a tem que sair empresa. correndo para tentar entregar o que você vendeu. Então, ou seja, as empresas têm que... Essa ambidestria é constante em todos os negócios, né? Mas é importante você saber a medida, né? Ou seja, eu acho que a medida que o empreendedor vai trabalhando... Mas, falando assim, o que você imagina que é o potencial disso? Ou seja, você tem então hoje um software que é um SaaS,
né? Você tem hoje um monte de conteúdos já, você já sempre trabalhou com conteúdos, tem um monte de conteúdo disponível Sim. sobre esse mercado, né? Mas essa consciência de que as pessoas hoje, elas podem ter um software, mas elas têm uma dificuldade muitas vezes de como utilizar da melhor forma o software, ou entender um método, ou entender o ritual envolvido numa área de vendas, tudo. Como é que isso pode se transformar em uma nova linha de receita para a Hamper ou para as outras empresas, para você poder dar uma visualizada, né? As pessoas poderem visualizar o que elas podem fazer no seu próprio negócio. Perfeito, cara. Para mim, o endgame, eu acho que você foi muito. Eu acho que a gente tem uma crença em comum que é software mais metodologia é a fórmula da pólvora, né, cara? Dá Uhum, certo. Olha a RD, olha o G4, olha empresas que realmente. Os caras, eles criam um método e eles são os maiores cases deles mesmos. Até o próprio Érico Rocha, que você sim. mencionou, é muito disso. No momento que a Hamper mais cresceu, era software mais método, mas o método não era meu. E eu sentia que eu estava plantando em terreno alugado. Uhum. E eu falei, cara, adoro o Aaron Ross, gosto da metodologia, mas acho que uma hora isso vai perder propulsão. Uma hora ele pode direcionar isso para uma Outras direção coisas que não é a acontecem. da Outras coisas podem acontecer É. e a Hamper ela tem que ter o caminho dela. Então, em algum momento, eu fui desplugando mais esse assunto. Não estar diretamente associado a uma metodologia fez falta, mas hoje a minha busca é como que eu tenho metodologia mais software sendo proprietário de ambos, porque daí eu acho que é ainda mais exponencial o crescimento e eu também estou mais seguro, porque eu não estou mais plantando no terreno de alguém. Então eu estou nessa busca, eu ainda não estruturei o meu conhecimento. Se alguém me acompanhar, eu sempre procuro passar o conhecimento de uma forma mais cartesiana, de uma forma, eu acho que é uma forma Tem meio sempre um playbook, né? tem sempre um playbook, é uma É, forma meio americana de pensar. Se você sim. olhar o americano, ele faz sucesso porque ele entende cara, como consertar um vaso, uma privada. Cara, ele vai, passo um, passo dois, passo três, aí tudo isso vira produto, vira linha de receita, Sim. e eu acho que a gente tem a aprender com isso. Mas eu ainda não consegui embalar uma coisa como o método da Hamper. Isso ainda está um pouco espalhado, estou organizando esses pensamentos, porque a galera já me cobra assim, cara, quando que vai vir o teu livro? Quando que vai vir o teu curso? Porque a galera quer assim, pô, embala, pega essa massa de coisas que você tem e mastiga ela um pouquinho mais pra mim, né? Sim. Então meio que agora eu tô soltando coisas que estão na minha cabeça, que estão num repertório. Pô, eu contei essa semana, eu fiz já umas 150 publicações no LinkedIn, e umas 20 edições da newsletter e do canal do vídeo de YouTube. Tem bastante coisa. Eu acho que em algum momento eu vou organizar isso em um framework próprio mesmo, com começo, meio e fim. E aí isso pode virar um curso e ou um livro, e é diretamente ligado ao que a gente faz na Hamper. Sim. Quantas empresas, quantas pessoas poderiam estar sendo mais eficientes no que elas fazem em vendas, Uhum. se elas estivessem, de repente, olhando o que você já construiu internamente, vendo, né? E você tem muita gente que pede, né, para ir lá. Poxa, posso passar um dia só para Sim. ver como que vocês trabalham na Hamper, ver os rituais, ver como que é a pegada da galera, como é que eles são treinados para isso, né? Ou seja, esse é um conhecimento extremamente importante. Vocês usam o próprio software, Aham. tudo roda dentro da própria Hamper, né? Você já tem muito conhecimento interno que muita gente quer ver, mas talvez você não estava explorando, né? Então, eu acho que esse é um pouco, né? As empresas se identificar corretamente o seu ICP e falar, cara, talvez ele tenha uma experiência para ele. Esse é o sucesso do cliente. Aham. Sim. Esse é o sucesso Sim. do cliente. O sucesso do cliente não é ele usar a sua ferramenta, Uhum. né? O sucesso do cliente é ele conseguir o sucesso que ele está buscando. Perfeito. É o foco no foco do cliente, Aham. né? Você está olhando para o foco dele e falando, cara, como é que eu vou fazer você chegar mais rápido lá? Né? E aí talvez seja uma junção entre essa parte educacional e o É software isso. mesmo, né? Quando a gente, indo para frente aqui, a gente falando da Creators Economy, a gente falou um pouco, né? As startups a gente busca escala, né? Startup a gente busca replicação, a gente quer um modelo de negócio lucrativo, então a gente está Uhum. testando. Enquanto que um empreendedor digital, eu acho interessante, né? Tem muito empreendedor que vende antes de ter o produto. Sim. Então ele primeiro vai testar a audiência, a dor, a oferta. Ofertou, teve Clicou. gente, cara, agora eu vou criar o produto. Uhum.
né? Sim. E aí eu vou criar esse produto e vou gravando, ou vou ter uma imersão, ou seja lá qual for o produto. Aí ele vai trabalhando nisso e ele vai aprimorando essa oferta, mas o princípio dele primário é a audiência tem que comprar, Sim. né? A audiência é como se fosse assim, né? Parceria sem dinheiro é amizade. É mais ou menos assim. A audiência, se eu não conseguir monetizar, cara, não tem qual é o benefício disso, Perfeito. né? Então, acho que eles têm muito claro nisso. Enquanto a gente, nas startups, a gente olha mais a questão, né, dessa escala, tudo mais, e a gente não vê tanto essa... A gente quer um modelo de negócio para vender, mas a gente não pô, a gente precisa fazer o produto, vamos fazer um mínimo produto viável aqui, vamos testar, ver se vai, ver se não vai, né? Aham. Os caras A são muito... gente começa do produto, eles começam da audiência, né? Da audiência e da oferta. Mas você vê que tem essa convergência, né, de alguns negócios que estão indo, né, dessa creators economy, que estão tentando vir para produtos mais reais, né, o Sim. mercado real, para software, né, e a gente está falando desse movimento que acho que as startups têm que tirar esse preconceito e também entender. Eu acho que essa é a ameaça, né? O heads up que eu trago, às vezes me perguntam até em podcast, o que que você acha que é a maior ameaça da Hamper, o que que poderia quebrar a Hamper? E a resposta mais óbvia é assim, poderia surgir alguém que é nativamente já de IA, tá criando a startup agora, que vai fazer a prospecção de um jeito diferente. Pode ser também, mas eu consigo fazer isso também, se essa for a ameaça tecnológica, eu consigo cobrir. Eu tô menos preocupado com essa empresa, eu tô mais preocupado com alguém Que que domina o tem canal, né? muita audiência, que domina o canal, comprar um concorrente meu, o pagar para desenvolver essa IA, porque daí na composição produto mais audiência é a pólvora que a gente está falando. E o fato é, tem pouca startup ainda indo para o caminho de se tornar creator, mas tem muito creator vindo para a direção de ter produto. É. Olha o Grupo Primo, por exemplo, é um baita case. Começou lá com o Thiago Nigro, com um canal de YouTube dele, falando sobre finanças. Corta para agora, é um grupo. O cara tem dentro do grupo o canal de YouTube como grande canal de distribuição, mais o podcast, mas ele tem uma assessoria de investimentos. Ele tem um app para você controlar investimentos. Cara, tem uma universidade para te ensinar assim, várias linhas de receita dessa uma empresa. Eles não revelam até onde eu sei, mas deve estar. E Sua ele casa de tirou o centenas de peso de milhões, ser a né? autoridade, né? Ele já conseguiu fazer um Ele pouco transformou aquilo que era talvez um risco, né? Que era só ele, né? Sim, Transformou aquilo em equity. sim. Né? E um equity valioso, né? Mas tem outros caras, né? Tem o próprio Mr. Beast, né? Por exemplo, Sim. né? Que é um fenômeno. Que é um fenômeno, né? Ou seja, você tem outros produtos, eu não lembro, mas tem é um produto que o rapaz faz, kits para crianças, ele fala sobre ciência, então ele cria um monte de kits, né? Cara, o que ele fatura vendendo os kits é uma coisa assim Boca absurda. Rosa começou como uma influenciadora. Eu não sou um profundo conhecedor do case, mas até onde eu entendo, uma influenciadora, né, de Sim. estética e etc, que lançou linhas de produto e hoje é outra empresa que fatura, deve estar quase na casa de bilhão. Deve ameaçar grandes indústrias cosméticas já e começou por um canal de YouTube ou um Instagram. Né? Sim. Então eu acho que assim a mensagem principal aqui para a gente, para os nossos ups and downs, né, repensa os seus preconceitos, né? Você que é fundador de startup, né? Repensa um pouco seus preconceitos nisso. Existe muito valor no que os creators estão fazendo, muito valor, muito valor. Né? Tem muito a ser aprendido ali. E é um canal extremamente poderoso para você voltar a crescer, talvez aí a múltiplos, né? A taxas chinesas, como a gente fala, né? Muito forte, né? Será que a China não está mais crescendo tanto quanto antes, mas Sim. Vamos continuar com a brincadeira aqui. Mas você continuar crescendo muito, talvez aqui tenha uma possibilidade importante, né? Boa. Método, essa parte de audiência, de autoridade, principalmente estabelecimento, não é só montar uma universidade corporativa. Né? Não é só ter o site lá de education da sua... É muito mais que isso, né? Faz sentido. Antes de puxar o seu primeiro down, se puder contar brevemente, você também está vivendo uma jornada, a gente escolheu pegar um pouco mais do meu case pela compatibilidade, eu acho, com a audiência de founders que tem startups, que querem tracionar mais o crescimento. Você comentou um pouco do Startups and Downs e definitivamente quando a gente começou, pode parecer bullshitagem, mas eu acho que teve um caráter muito mais missionário do que mercenário, sem ser pejorativo, mas é assim, cara, a gente tem muito conhecimento que estão nas nossas trocas,
a gente não tá fazendo nada com isso. Vamos pelo menos começar a registrar. E qual que é o melhor formato? Pô, talvez seja podcast, porque daí a gente consegue ir se complementando, a gente vai ter essa jornada documentada de alguma forma. Um dia a gente vê o que faz com isso, se isso viraram alguma coisa. Mas no meio do caminho também você começou a olhar um pouco mais para isso e começar a construir também uma jornada de usar mais, um pouco até convites que eu também te faço, falo, pô, César, cara, é bizarro o tamanho do conhecimento que você tem, o quanto as pessoas que interagem com você, o quanto elas gostam de interagir, mas isso ainda não está tão disponível, né? Como que Sim. você torna isso disponível? Mas diferente de mim, você não é um cara de marketing que é mais self-made nesse aspecto e se vira e sai testando, sai fazendo, você encontrou um pouco do seu caminho para fazer, né? Sim, eu tô desde 2017 na Eduz, então eu vi de tudo, né? O Uhum. primeiro grande lançamento por exemplo, do Pablo Marçal foi lá na Eduz, Legal. né? Então a gente conviveu com a maioria dos influenciadores hoje que são os top vendedores, eu convivi com tudo, vi as estratégias deles, participo semanalmente de reuniões que a gente convive com tudo isso, né? E nunca quis partir porque é uma questão dos meus limites, do meu guardrail. Aham. Não é algo que para mim hoje eu sinto necessidade, eu não estou disposto talvez ao preço, que existe um preço, né, para esses influenciadores fazerem isso, né? Sim. Então talvez não seja algo que eu queira. Mas eu fui pro seguinte, eu falei, cara, mas eu gostei muito de uma coisa ali, na construção de autoridade. Uhum. Eu nunca pensei em ter audiência. Mas para o que eu faço hoje, para investir em startups, para poder mentorar, assim, você sabe que é de coração que eu falo, eu adoro ajudar pessoas, Sim. né? Então, nessa questão, eu falei, cara, como é que eu melhoro isso, né? Então, o Startup Central fez muito disso, né? Escalou nossas mentorias, vamos dizer assim, Escalou a né? mentoria. Eu tinha pessoas que me pediam ajuda, mas não tinha tempo. Uhum. Então eu falei, cara, eu vou criar. Então hoje tem muita gente que me pede ajuda, eu Você falo, mandou ouça episódio. o episódio tal, tal e tal, que vai te Aham. ajudar mais. E aí depois estrutura e a gente conversa em cima disso, né? Então Uhum. tem me ajudado muito. Mas abriu outras oportunidades, né? Ou seja, outras coisas que estão vindo por conta disso, né? Me ajudou na questão dos conselhos, que hoje eu tenho alguns conselhos que eu faço parte, então me traz muito conhecimento, me traz a oportunidade de falar com muita gente diferente, né? Então foi uma criação. Agora, a minha monetização com isso é mais do que eu já faço, né? Ou seja, é eu melhorar a minha autoridade em relação ao que eu já faço com as pessoas. Lógico que isso tem aumentado a audiência também em algumas coisas, né? Mas eu não tenho assim uma clareza tão forte de eu quero lançar outros produtos, até porque a minha jornada eu já fiz bastante coisa, né? Já vendi empresa, já tive uma jornada diferente e talvez eu estou tentando descobrir como Uhum. explorar melhor isso, Sim. né? Para minha audiência. Eu não penso realmente, eu vou criar um grande produto de. Não sei se eu vou por esse caminho, né? Sim. Hoje eu não tenho essa clareza, porque muitas pessoas até me falam, poxa, por que você não grava? Por que você não faz alguma coisa? Eu acho que já estamos gravando aqui no Startups and DAOs, acho que tem Sim. muito conhecimento já aqui, né, trabalhado, né? O Aham. maior problema é tempo, né? O impacto, o Startups and DAOs ajuda muito a resolver a questão do tempo, que é a minha principal dor, né? Como é que eu ajudo mais gente com uma limitação de Sim. tempo que todos nós Sim. temos, né? Mas acho que para mim, assim, tem sido legal. Eu tô com uma experiência agora de ser mais incisivo no próprio LinkedIn, Uhum. porque como eu não tenho tempo, eu nem Instagram tenho direito, eu tenho um Instagram lá que eu nem sei, nem acesso. Perdeu a senha já. Facebook, então, meu Facebook é completamente fechado, nem minha mulher entrou no meu Facebook, então é mais para fazer login, né, Aham. em algumas coisas. Mas o LinkedIn eu sempre gostei, deixei, mas eu nunca fui de publicar nada, zero, zero. E aí, com o conteúdo que a gente tem, com as coisas, as pessoas me pedindo, eu falei, não, aí eu contratei uma pessoa que tem Legal. me ajudado, né? Então a Bruna tem me ajudado e a gente tem construído. Ela pega muito do conteúdo que eu fiz e facilita muito o meu Aham. dia a dia. Então aí eu consigo, né? Eu tenho sido um pouco mais proativo de um mês e meio para cá, né, no LinkedIn, justamente porque hoje eu tenho alguém, eu já tenho conteúdo, né? Aham. Então, com esse conteúdo, eu estou trabalhando ainda na questão da autoridade. E isso talvez seja uma coisa que as empresas precisam fazer. Ou seja, primeiro, vai pelo primeiro passo, cria uma autoridade, Sim. ouve as pessoas.
né? Eu ouço hoje muita gente me dar retorno sobre tudo que eu estou fazendo. E talvez daqui surja algum insight de alguma coisa que eu possa ajudar mais gente. Mas eu tenho a clareza do meu foco. Meu foco é ajudar pessoas, né? Aham. Então, esse é o meu limite, né? Eu não estou disposto a fazer algumas coisas que outros produtores fazem, né? Que vão se expor. Eu não estou afim de fazer, mas talvez eu descubra, né? Então, é o primeiro caminho, né? Sim. Eu acho que a autoridade está mais exposto, né? Aham. E acho que uma coisa importante, já com esse clima de finaleira, é você pode começar, eventualmente, ainda não tendo ticado todas as caixinhas de que você quer, onde você quer chegar, você vai ganhar dinheiro com isso ou não, apenas comece. A pergunta é quase, mudando um pouco do contexto, perguntar assim: "Cara, você quer ganhar muito dinheiro para quê?". Sim, Cara, talvez primariamente para ter a liberdade da escolha. Eu não quero ganhar um dinheiro que eu já tenho uma casa mapeada na minha cabeça e eu já sei todas as viagens que eu quero fazer. Tô menos preocupado com isso. Eu quero construir uma jornada de sucesso que me dê liberdade financeira num dia, porque eu possa ter as escolhas, para mais sair da corrida do rato. é isso aí. Em termos de construção de audiência, de autoridade, idem. Você não precisa falar assim: o fim aqui é que eu vou lançar um produto e ganhar muito dinheiro com isso. Cara, começa. Vai colocando seu conhecimento para fora, vai caminhando, porque na caminhada você vai também se descobrindo, e aí Sim, você vai vendo coisas que conectam com você, com o teu propósito, e coisas que não, e aí você vai fazendo suas escolhas mais conscientes. é isso aí. Bora Hoje pros abrimos o capô bastante Boa, aqui. bastante. Mas vamos lá, eu vou puxar o meu primeiro down aqui. Eu acho que o problema é você olhar fórmulas prontas, né, e querer copiar, né? Eu vi já bastante gente se machucando, né, só porque deu certo para até mesmo um concorrente que fez essa estratégia, não quer dizer que vai dar certo para você, né? Isso em tudo, em canais de venda, tudo, mas principalmente nessa questão de posicionamento como um creator ou como você quer fazer tua parte de educação, né? Olha bastante com bastante cuidado o teu perfil, o perfil da sua empresa, qual é esse posicionamento que você quer, os limites, né? E aí você vai adequando de acordo com o seu contexto, né? Não, muito cuidado para não puxar algo que realmente não vai te ajudar. Boa. Para mim, um down é que todo founder que eu converso ou que eu conversar vai apresentar pelo menos 10 objeções aí para não fazer. Primeiro é: "Pô, mas eu não quero parecer blogueirinho". Eu já vou responder: tem caminhos de você fazer sem que você precise ficar filmando o seu próprio rosto da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Segundo, "Pô, o meu time não vai entender", ou "o meu conselho não vai entender". Cara, alinha a estratégia com essa galera, se eles entenderem a motivação, eles vão comprar o barulho. Terceiro, "Pô, mas eu não tenho disciplina, não cabe na minha agenda", que se isso se tornar uma prioridade, reserva o tempo diário ali, acredite que dá, eu também sou CEO, eu também não tenho tempo, mas eu botei isso como uma prioridade, reservei um tempo para fazer e tô fazendo acontecer. De forma geral, o down para mim é deixar de fazer o que precisa ser feito por preconceito, por, receio do julgamento alheio ou por outras desculpas aí que a gente acaba dando para não fazer o que é preciso. Boa. Tem muito receio das empresas, né? E eu vou trazer meu up, né? Tem muito receio das empresas de, eu não estou desviando só de ser de software, e aí eu estou criando uma prestação de serviço, que é um curso, alguma coisa assim, né? Eu acho que se elas têm a sinergia entre si, é como se fosse quase o efeito de rede entre elas, né? Ou Sim. seja, eu tenho software e o software me ajuda a vender, né, a educação, porque é necessário, e Uhum. quanto mais educação o cliente tem, mais software ele quer, Mas ele retém, mais né. ele retém, ou seja, essa sinergia. Então, empresas que conseguem buscar essa complementariedade na estratégia, não fazer só uma educação por fazer, né? Uhum. Mas elas têm essa simbiose, né? Elas se complementam e elas têm e elas são equilibradas, né? Eu acho que tem uma fórmula aqui muito importante, porque você vai dominar um canal de aquisição muito legal, né? Aham. Próprio, Aham. né? Que está dependendo da sua autoridade, da construção da sua autoridade, né? Então, eu vejo bem positivo, assim, empresas que eu diria que hoje, se um dos critérios que eu avaliaria uma empresa para investir é muito focado nisso, ou seja, o quanto Sim. que ela domina esse canal e ela tem uma estratégia de educar esse canal, não de uma forma de só educar, mas de monetizar isso também. É. Você falou uma coisa, cara, que eu vou pegar do meio da sua frase, assim,
Qual que é o tamanho do poder de você criar o canal proprietário? Eu acho que aqui é o cerne da questão. Que tamanho que a tua empresa teria se você fosse o detentor da praça pública do teu nicho? Se É. tivesse ali o canal de YouTube, ou o perfil de LinkedIn, ou de Quantos Instagram, que você... produtos você poderia criar em cima disso? É isso. É. Bom, o meu up foi ligado a uma vez que eu tirei os gargalos das objeções inerentes que eu falei, né? Preconceito, pô, não cabe no meu tempo. E eu me conscientizei de que, assim, cara, a estratégia aponta para essa direção, eu tenho que fazer, eu precisava me organizar muito bem no como. E eu sou meio cartesiano na forma de fazer as coisas. Eu criei um sistema próprio que não vem menos ao caso aqui. Olha, inclusive no meu LinkedIn eu tenho publicado sobre isso. Eu gravei um vídeo recentemente explicando, mas eu criei um método próprio de organização para fazer isso funcionar na minha rotina. Porque daí o que poderia ser o ofensor é eu sei que isso é importante na minha estratégia, mas eu não consigo dedicar o tempo para fazer. Então, eu criei um métodozinho ali, eu comigo mesmo, no meu Notion e vou me encontrando dentro das minhas pautas e fazendo acontecer. Mas recomendo muito para você isso. Crie um método. Uma vez, eu gosto muito dessa metáfora, né, que diz a gente faz as coisas pela motivação e pela disciplina, né? Às vezes falta a motivação, a disciplina é o que reina, mas se você só tiver a disciplina, não... Então, assim, saiba o porquê da sua estratégia, por que você está fazendo aquilo que é a motivação, mas cria um método, cria uma disciplina, porque senão só motivação você não vai conseguir levar adiante. Boa. Até o Muito bom. próximo, cara. Muito bom. Um abraço. Valeu. Valeu.